A gente ouve muito na tradição mística sobre Adam Kadmon, né? Aquele homem celestial que era tipo o protótipo perfeito, antes mesmo da criação. Mas isso levanta uma questão que, olha, é bem intrigante. Se ele era o protótipo, o que aconteceu com a alma do Adão que a gente conhece, o Adão do Jardim do Éden? Onde é que ela está nesse exato momento? A resposta, de acordo com os místicos judeus, é tão chocante quanto reveladora. E é ela que forma a base de tudo que a gente vai analisar aqui. Parece inacreditável, né? Mas a Kabbalah ensina exatamente isso. A alma do primeiro homem não simplesmente sumiu, ela foi despedaçada. E os seus fragmentos continuam a existir, espalhados dentro de cada um de nós. Vamos tentar entender como isso é possível. Ok, para entender como uma coisa tão grandiosa pôde se quebrar, a gente precisa primeiro ter uma noção da sua magnitude original. A alma de Adão não era uma alma comum, de jeito nenhum. Era uma consciência cósmica. O Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, dá uma dimensão disso pra gente. Pensa só, cada alma que já pisou na Terra ou que ainda vai pisar, todas elas já estavam contidas em perfeita unidade dentro da alma de Adão. Era a totalidade espiritual. E o Midrash vai além, ele expande essa ideia. Diz que Adão era um microcosmo, ou seja, um universo em miniatura. Tudo que existia na criação se refletia perfeitamente dentro dele. Ele não era só uma parte do mundo, ele era o mundo inteiro em forma humana. E, sabe, essa perspectiva ilumina uma passagem super famosa do Talmud. Por que salvar uma vida é como salvar um mundo? Ora, porque Adão, a primeira vida, era em si um mundo completo. A alma dele era o projeto original para toda a humanidade. Pois é, mas essa unidade perfeita não durou. Um evento catastrófico lá no Jardim do Éden causou uma fratura espiritual e as consequências disso ecoam até hoje. Vamos ver como é que isso aconteceu. Os cabalistas chamam esse evento de Shevirat HaKelim, que significa a quebra dos vasos. Originalmente, a ideia descreve um evento cósmico lá no início da criação, mas aqui ela é aplicada direto na alma de Adão. O pecado agiu como um golpe que estilhaçou esse vaso espiritual perfeito. Com essa quebra, a alma de Adão se partiu em incontáveis faíscas divinas, ou nitzotzot em hebraico. E embora sejam inúmeras, os místicos identificam um número-chave: 288 faíscas primárias. E foram elas que se espalharam por toda a criação, se alojando na humanidade. Então, o ponto crucial é este. A consequência direta da queda foi a fragmentação. Cada pessoa que nasce desde aquele momento carrega dentro de si um desses pedaços, uma faísca da alma original de Adão. E com isso, claro, a humanidade perdeu aquela unidade, aquele brilho espiritual que tinha no começo. Bom, se o problema é a fragmentação, a solução tem que ser a reunificação, certo? E é exatamente essa a proposta da tradição mística judaica para o propósito da nossa existência, um gigantesco plano de restauração. Esse processo todo tem um nome: Tikkun. E Tikkun não é só um conceito abstrato, não. É a missão de vida de cada alma. Cada pessoa tem a tarefa de encontrar, elevar e reparar a faísca que carrega dentro de si para ajudar a restaurar o todo. E como é que esse Tikkun funciona? Bem, primeiro, ao nascer, cada um recebe a sua faísca. Depois, com atos de bondade, os mandamentos ou mitzvot, a gente vai meio que pulindo e elevando essa faísca. E, o que é crucial, quando nos conectamos uns com os outros em comunidade, estamos literalmente juntando os pedaços, sabe? Remontando a alma original de Adão, peça por peça. E essa busca toda por restauração nos leva a uma conexão muito profunda com a fé messiânica. Porque se o primeiro Adão foi quem quebrou a unidade, a tradição aponta para alguém que seria capaz de juntar tudo de novo. As escrituras do Novo Testamento, principalmente lá em 1 Coríntios 15, apresentam Jesus, ou Yeshua, como o último Adão. E o contraste é direto. Onde o primeiro Adão trouxe a quebra e a morte, o último Adão veio como um espírito que vivifica, que traz restauração e ressurreição. A missão de Yeshua é descrita em termos de uma restauração cósmica, o Tikkun em sua forma final. Fazer todas as coisas convergirem nele. Reconciliar tudo, reverter a desobediência do primeiro Adão. Em outras palavras, ele veio para ser o ponto central que atrai e reúne todas aquelas faíscas que estavam espalhadas.
E isso nos leva à conclusão poderosa dessa jornada cósmica. A história que começou lá atrás, com a fragmentação de uma alma no Jardim do Éden, encontra sua resolução na reunificação de todas as almas em uma única pessoa. Essa passagem, ela resume tudo. A presença de Cristo dentro de alguém não é só uma doutrina. É a própria força restauradora em ação. É o último Adão trabalhando de dentro para fora, reparando a faísca individual e conectando-a de volta à fonte original de unidade e glória. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se cada alma é uma faísca da alma original de Adão, e se o último Adão veio para restaurar todas as coisas, o que isso significa para nós hoje? Aquela sensação de que algo falta, sabe? Aquela busca por propósito, aquela saudade que a gente nem sabe explicar. Será que não é a nossa própria faísca, o fragmento de Adão dentro de nós, clamando para ser finalmente reunida e restaurada nele?